Hoje a gente vai fazer nosso primeiro quadro do Pinguim Chef. E nada melhor do que um cupcake de arco-íris. Haru Produções. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Bom, a gente vai fazer um cupcake de arco-íris e hoje a gente vai colocar de cobertura um creme de manteiga. Preciso falar que no Brasil é meio difícil de mexer com creme de manteiga porque é muito calor e ele fica meio estranho, ele derrete, ele não vai ficar bonito, ele não vai ficar legal de mexer com ele. Só que hoje tá um frio do inferno, frio no Alasca, ai gente, peraí! Mas hoje tá frio o suficiente para ter pinguins no nosso recinto. Então a gente vai tentar fazer o creme de manteiga. Eu acho que dá, tá uma temperatura até que bem baixa. Se não der, a gente vai acabar colocando Nutella em cima. Mas a massa dele eu vou fazer a massa pronta, porque o foco não é bem o... Eu gosto dessa. O foco não é bem o bolo, é mais o arco-íris dentro do bolo. Então a gente vai precisar dele. A receita do creme de manteiga vai 200 pera. Tem um bicho na minha manteiga. 250 gramas de manteiga pomade, o que significa que ela tem que estar em temperatura ambiente, tá vendo? Ela não tá derretida, mas ela também não tá gelada. Ela tem que estar amassada, a gente vai amassar um pouquinho antes de colocar. Tem 600 gramas de açúcar de confeiteiro, um pouquinho de leite e você pode escolher entre essência de baunilha ou qualquer tipo de outra essência que você quiser. Pro bolo, você tem que pegar, você segue a receita que tiver atrás dele. Pra mim vai ser bem fácil, tem o leite, ovo e manteiga, seguindo a receita que tá aqui atrás da caixinha. Dependendo da receita que você pegar, da caixinha pronta que você pegar, ele muda um pouco os ingredientes e a quantidade, então preste um pouco de atenção nisso. Nossos corantes. Eu peguei 2 tipos de rosa, porque tinha lá, 2 tipos de rosa, 2 tipos de verde, eu vou escolher na hora de usar. E eu vou pegar os meus 3, azul, laranja e vermelho, pra poder fazer azul, amarelo e vermelho, pra poder fazer o laranja e o roxo, porque não tinha. Eu tô usando o líquido porque eu gosto mais de usar o líquido pra colorir bolo. E daí eu já vou usar pra colorir também o creme de manteiga, porque eu gosto um pouco mais. Mas você também pode usar tanto o em gel, quanto o pó. O pó não é muito aconselhável, ele não vai colorir tanto, não vale tanto a pena. E o gel ele é um pouco menos concentrado, não, um pouco mais concentrado. Então eu prefiro usar o líquido por praticidade mesmo. Eu tenho algumas espátulas, ou pão duro, como a gente chama. Quase acertei na minha cara. Eu tenho um saco de confeitar. E eu tenho também as forminhas de cupcake. Essa máquina é uma máquina de mini cupcake. Eu coloquei as forminhas, tanto a colorida quanto a marrom. Aí vai de você. Eu prefiro colocar a marrom porque a surpresa do bolinho vai estar dentro. Então você corta ela, você vai achar que é um bolinho normal e não é. Já a colorida você vai deixar bem claro o que é. E eu coloquei também uns cupcakes grandes. Então, os cupcakes de tamanho normal. Se eu acabar com a massa e eu não conseguir encher a forminha daqui, tudo bem. Mas eu vou tentar focar no mini cupcake porque eu acho mais bonitinho. Eu tenho 3 bicos de confeitar. Eles são redondos. Então é uma utilidade pro seu bico de confeitar redondo. Eu acho mais legal. Pro creme de manteiga. Eu vou usar o grande, o maior que eu tenho no cupcake grande. Ainda acho um pouco pequeno esse, mas é o único que eu tenho. E eu vou usar o pequeno no cupcake pequeno. Eu acho que tá bom o tamanho. Mas também dá pra usar o médio, tá bom? Depende do efeito que você quiser conseguir. Se você quiser usar o bico de tanga, que é aquele que tem uma estrelinha, eu não separei um pra mostrar, mas também. Se você quiser usar aquele, pode também, não é desaconselhável, mas eu prefiro o redondo pra dar um efeito mais de marshmallow. Bom, pra começar, eu vou pegar a manteiga, eu vou colocar a manteiga na batedeira. Primeiro, essa batedeira tá limpa e ela é a batedeira da minha mãe. Minha mãe não quer comprar uma planetária pra mim, minha mãe me odeia. Então você coloca a manteiga aqui. A manteiga ainda tá um pouco dura porque ela tem temperatura ambiente, só que o ambiente tá muito gelado. A gente tá com muito frio hoje. Os 250 gramas de manteiga tá aqui, você vai bater eles até você ter um creme. Essa batedeira me ama. A manteiga ficou toda presa no negócio. É normal. E depois faz o quê? Você faz assim, separa. Tá grudando. Vocês podem perceber que ela vai ficar mais esbranquiçada e vai ficar uma consistência um pouco mais pastosa. Então agora tá no momento de você adicionar 1/3 da sua açúcar de confeiteiro. Eu já dividi açúcar em 1/3. Esse pote também eu ia pegar um pote mais bonito, mas eu só tinha eles que eram iguais. Então a gente coloca 1/3 do açúcar aqui. Lembra
nesse momento você tem que bater devagarzinho. Primeiro dá uma misturada e depois bate devagar, senão você vai ter uma nuvem de pó branco na sua cozinha, tá bom? Depois que você já bateu devagarzinho, você pode bater rápido mesmo e ela vai voltar nessa consistência aqui, tá bom? Ela vai ficar um pouco mais dura do que antes e agora tá no horário de você colocar mais um terço da sua açúcar. Se você é desastrado como eu, como acabou de acontecer, faz em cima de algum lugar fácil de limpar. Eu coloquei aqui na tampa do fogão porque é de vidro e é mais legal de limpar do que a nossa pia. Bom, ele tá numa consistência que a gente já tá procurando quando ele estiver no produto final. Já que falta ainda um pouco de açúcar, a gente tem que acrescentar o leite. Pra adicionar o leite, que é bem pouquinho, são 2 colheres de sopa de leite, tem que ser devagar e aos pouquinhos, bem pouquinho, porque depende muito da quantidade, da qualidade da sua açúcar, a qualidade da sua manteiga, a umidade do ar, a temperatura, e depende muito de muita coisa. Então, a gente vai colocar um pouquinho de leite e depois a gente acrescenta o resto da nossa açúcar e a gente bate mais, por mais quase 5 minutos. Tell me she's not. The darkness and the shadows, they would always make me frown. Bota tudo mesmo. Eu tô feliz com a consistência dele, ele tá uma consistência um pouco mais firme. E ele não tá caindo direitinho da colher, mas ele já tá começando a desgrudar e eu tô feliz com a consistência. Eu experimentei e a gente gostou bastante. Então, é essa consistência que a gente quer. Tá vendo? Não é difícil fazer isso. É só passar um paninho na batedeira e ela tá limpinha. Olha lá. Não precisa nem passar pano, porque eu não sujei a batedeira. Só dei uma olhadinha aqui, ó, só fazer assim, ela tá limpa. Não sei qual que é a dificuldade de uma pessoa de limpar a desgrada da batedeira. Você vai mais gostar do Pinguim Chef, né? Oi, gente, eu vou comer isso aqui. É meu. Eu pus avental, mas eu só tô aqui comendo. Cadê os bolos? Bom, pra lembrar, eu vou usar um bolo feito. Bolo de baunilha. Um bolo de baunilha pronto. E você pode usar o bolo que você preferir. Pode fazer o seu bolo, pode achar outra marca de bolo, contanto que ele seja branco. Que ele acabe ficando branco, pode ser de limão, pode ser de leitinho, tem um monte de bolo hoje em dia. Mas, preferência branco para que as cores fiquem bem brilhantes e não interfiram muito na cor. Se você colocar um bolo de chocolate, né, não dá muito certo. Gente, eu não preciso lavar a louça. Vocês não sabem a minha felicidade. É por isso que ela tá de avental, tá vendo? Alguém precisa comer o negócio que fica preso no negócio da batedeira. O chão precisa de avental também. Bom, a gente vai dividir nossa massa. Algumas pessoas gostam de dividir em quantidades diferentes, dependendo da cor que você vai colocar. Eu gosto de dividir igual, porque não tem racismo entre cores. Eu gosto de dividir igual, então eu coloco uma colherada de cada por vez, porque eu nunca sei quanto que vai dar, porque sempre esqueço de contar, mas é isso. Bom, agora a gente tem que colorir, já me sujei. Se você não quer se sujar, o corante ele vai te sujar bastante, se você não tiver coordenação que nem eu. Põe uma luva, porque vai acabar fazendo uma sujeira. Então, sobre o que eu tava falando sobre coordenação motora, gente, cuidado, tá? Enfim, eu coloquei mais do que, bem mais. Cuidado, porque alguns corantes brasileiros, eles acabam tendo um gosto. Então, a hora que você coloca muito, fica com gostinho, mas nessa produção, eu realmente queria que ele ficasse bem vermelho, ele não vai ficar muito mais do que isso aqui. Pra fazer o laranja, eu vou colocar esse mesmo corante que a gente tinha usado pra ficar mais padronizado. Eu vou colocar um pouco dele e um pouco do amarelo, e eu vou dosando conforme eu for pegando a cor. Certifiquem de mexer bastante e não deixar nenhum pouco de corante do lado, aqui, nesses pontos de corante, nem pontos brancos no meio do cupcake. Porque depois, na hora que você comer, ele vai ficar com algumas falhas e vai ficar feio. Bom, aqui a gente optou por ir nas cores do arco-íris. Eu vou na ordem uma vez, depois eu volto na ordem uma vez. E vou ficar alternando. Uma coisa importante é que você tem que colocar todas as cores que você quiser, mas elas não podem passar muito do 2/4 da forminha. Opa! 3/4 da forminha, tá bom? Porque senão o seu cupcake vai ficar muito grande. A primeira de baixo, a primeira camada de baixo, não, a primeira de cima, né? Oiê. Você tem que colocar ela aqui dentro e tentar dar uma espalhada nela pra que ela pegue o chão inteiro. Isso é pra ela ficar mais, calma.
mais uniforme. Se você não quiser, não precisa, mas tem perigo das cores se misturarem depois. A gente pode fazer um assim. Então você dá uma espalhada nela aqui dentro e pronto. Agora tem que tomar cuidado com a quantidade das outras cores. Eu gosto de tirar tudo da colher pra não ter perigo de muita coisa. Você pega um pouquinho, muita coisa, e vai colocando sempre muito pouquinho e tentar colocar sempre no centro. Não que eu consiga fazer isso todas as vezes, mas é pra tentar. Aí, daí você tenta dar uma baixadinha nela, uma forçadinha dela pra baixo, pra que ela vai abrindo pra que ela abra a cor do meio. Se você quiser, por cima do seu cupcake, você pode puxar com um palito pra ele ficar mesclado, ou você pode colocar algum risco por cima de outra cor. Eu não quero fazer, eu acho que assim ele vai ficar bonitinho, então é isso. Daí você coloca na maquininha com cuidado. Eu gosto de pegar ele assim e colocar ele com jeitinho aqui na maquininha. Pronto. But this one's too young, this one's too old. He clearly has a terrible cold. This guy's too silly, he's way too uptight. I say! Well, nothing's wrong with this one, he seems alright. His girlfriend sure thinks so. How about this one? He's much too flat. E assim você faz o resto das suas forminhas. Bom, enquanto a gente espera o cupcake esfriar, nunca na sua vida confeita um cupcake quente, porque geralmente a cobertura, principalmente o creme de manteiga, ele não pode ir com temperatura muito alta. Então se você colocar no cupcake quente, a manteiga vai começar a separar, então vai ficar uma meleca muito feia. Vai pegar uma colher, pega a primeira cor, pega uma colher bem cheia dela, e você vai colocar ela de um lado do saco de confeitar. Não tem problema se sujar desse jeito, porque a gente vai mesclar elas mesmo, tá? Wait a minute, let me get this straight. Are you talking about my brother? Vai pegar a cor e você tem que deitar ela desse lado de cá. Por mais que você vá misturar elas, é bom vocês colocar elas separado primeiro. Vamos só pra confeitar. Coloca ela assim e elas têm que ficar mais ou menos na mesma altura aqui. Se aconteceu que nem o meu, de que eu não coloquei tão lá na frente, dá pra você empurrar a sua cobertura pra lá, ou tem uma outra técnica, tá? Um pouquinho mais, porque eu acho que eu coloquei mais verde do que azul. Vamos lá. Coloca seu saco na mesa e você vai empurrar com a mão aberta as duas coberturas até lá na frente, até o bico de confeitar. As duas têm que chegar mais ou menos no mesmo tempo. Vai empurrando devagar, dá uma batidinha nas duas para que elas possam mesclar. Vira aqui, aqui também, e continua empurrando. Tenha certeza de que as duas cores vão sair na hora de fazer. Então eu tenho um pratinho de teste. Sempre tem esse prato de teste, porque senão você pode estragar um dos cupcakes e ele ter só um tipo de cobertura em vez de ter dois. Gira aqui em cima. E põe o primeiro. Perfeito. Aqui tem vários jeitos de confeitar, depende do que você quiser. Esqueci. Bom, depende de como você quiser. A gente teve 3 cupcakes que saíram amassadinhos na parte de baixo e o resto saiu perfeito. Eles saíram todos muito bonitinhos. Então a máquina não é tão ruim assim. Eu vou confeitar uns cupcakes estragadinhos pra vocês verem, porque eu quero comer logo. Então tem vários jeitos de fazer. Você tenha certeza de que a sua cobertura tá saindo do bico, ela tá perto do bico. Não faz isso em casa. Tem o que você faz no centro do cupcake. 1, 2, 3. Ficou torto, mas é isso, tá? Tem o que você faz só uma bolha enorme. E você pode fazer ele coberto completamente com a cobertura. Esse geralmente vai mais cobertura e ele fica um pouco doce demais. Mas pra quem gosta, você começa do lado de fora e vai puxando ele pro lado de dentro. Você vai apertando o bico e puxando.
Daí você faz quantas camadas você quiser. Eu gosto de fazer isso porque eu acho que isso já é o suficiente, até um pouco mais. O que eu mais gosto de fazer é esse ou esse. Então, depende de você. O bico você pode usar outros tipos de bico também. Pode ser o menor, pode ser o maior. Daí esse aqui, essa a versão de uma só fica mais legal. Mas você também pode usar o bico pitanga, se você quiser. Nessa cobertura dá pra usar. Se você puxar ele, se você fizer bem devagar, ele vai sair um formato. Se você fizer ele rápido, vai sair outro. Mas na hora de puxar, tem que puxar rápido pra ele ficar com essa pontinha levantada. Ficou lindo demais. Aqui os cupcakes estão prontos. Se vocês gostaram, dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Tem mais pinguim chef por aí e a gente tem um pinguim chef especial pra vocês. Eu vou ficar com corante na mão pro resto da minha vida. Ficou bonito, olha, tatuagem. Tem gente que faz tatuagem, sabe? Tipo, umas cor meio jogadas assim. Lívia! Não, tem que pôr a parte que ele fala. Ama a gente, Lívia. Nós vamos... Lívia, faz lindo, né? Pô, tô filmando.